Queridos irmãos, queridas irmãs, neste final de semana estamos celebrando a liturgia do 25º domingo do tempo comum. Ouçamos o evangelho que a igreja nos apresenta. Marcos 9, 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este evangelho é continuação do evangelho de domingo passado. Domingo passado, nós escutávamos a pergunta crucial de Jesus para os discípulos: para você, quem eu sou? Quando Pedro faz aquela profissão que Jesus é o Cristo, é o ungido, o Messias de Deus, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Hoje, continuação desse evangelho, vemos o segundo anúncio da paixão. Se domingo passado nós já vimos uma dificuldade de Pedro de compreender a missão do Messias, que significava o reino de Deus, ou seja, o jeito de Deus conduzir a história, porque apesar de Pedro ter professado teoricamente correto, dito que Jesus era o Cristo, o que ele entendia por Cristo não correspondia ao messianismo que Jesus estava trazendo. O que ele entendia de Messias estava muito mais perto de uma concepção de Davi do que da própria concepção de Jesus. Hoje nós vemos outra incompreensão. Jesus está anunciando que ele vai para o conflito. Não é que Jesus queira o conflito. Jesus não é doente, não é um masoquista, não gosta de sofrer, nem é um sádico que se realiza em ver o sofrimento do outro. Mas Jesus sabe que aquilo que ele está apresentando como a vontade do Pai vai se chocar com a vontade do mundo. Com a vontade do mundo, que muitas vezes é a nossa vontade. Muitas vezes nós estamos mais identificados com a vontade do mundo, com o jeito do mundo, do que com o jeito de Deus. A dificuldade de Pedro não é somente a de Pedro. Nós temos a mesma dificuldade. E hoje nós vemos. Quando Jesus faz o anúncio, diz o texto: os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles estavam com dificuldade para entender o que significava isso, esse conflito, essa derrota aos olhos do mundo, essa lógica diferente da vitória de Deus. E continuaram com Jesus. Chegaram a Cafarnaum. E aí Jesus faz uma pergunta: o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho? Não se esqueçam, minha gente, que os cristãos, antes de serem chamados de cristãos pela primeira vez na Antioquia, eles eram chamados de o povo do caminho. A experiência cristã, na verdade, é uma experiência de caminho, como nos lembrou o evangelho domingo passado. Cristo é o mestre, vai à frente, nós somos os discípulos, vamos atrás. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Então Jesus está perguntando: o que vocês estão discutindo no caminho? O que vocês estão discutindo na vida de vocês? O que vocês estão discutindo na vida da comunidade, na vida da igreja? E o texto do Evangelho diz: eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Enquanto Jesus está se apresentando, mostrando que sua missão passa pelo serviço, na hora os apóstolos estão perguntando o quê? Quem era o maior? Não é muitas vezes essa discussão nossa da igreja? A busca por cargo, por prestígio, por projeção dentro da igreja? Aquilo que o Papa Francisco chama, muitas vezes, de uma igreja autorreferente. Nós anunciando a nós mesmos e não o Senhor Jesus. A igreja se colocando no lugar do Senhor e não como aquilo que ela é. Mestra, que como Maria ensina a fazer tudo o que o Senhor nos disser, mas como discípulo, que também se coloca atrás do Senhor e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Nessa hora eles têm vergonha. Nós muitas vezes não temos vergonha. Quantos conflitos nossos internos dentro da igreja são motivados por isso, pela luta de poder? Quantas vezes nos degladiamos e brigamos entre nós por causa do poder? Por Jesus, minha gente, a gente nunca mata. Por Jesus a gente dará vida. Por Jesus a gente não odeia o irmão. Por Jesus a gente ama o irmão. Esse é um grande conflito. A concepção que a comunidade ainda tem, que precisa de conversão, e todos nós precisamos de conversão, porque essa é a tentação de toda a igreja, e nós somos a igreja, e também é nossa tentação. E aí Jesus faz um gesto bonito. Jesus sentou-se como mestre e vai ensinar agora. Chamou os discípulos e disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Jesus diz com todas as letras que o seu reino é o reino do serviço. Nós temos o único Senhor. Jesus é o único Senhor. Todos nós somos servos do Senhor, e nos servimos uns aos outros. Somos servos uns dos outros. E aí Jesus faz um gesto simbólico. Pega uma criança, coloca no centro, no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. O que Jesus quer dizer com este sinal, ao colocar uma criança ali naquele momento, no meio dos discípulos? Porque criança não tinha valor. Os judeus, quando faziam a contagem, dizia 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, porque mulheres e crianças não contavam. Então Jesus vai mostrando que a sua lógica começa a partir daqueles que não contam. E ali isso é expressado por aquela criança. Na lógica do poder, nós contamos somente aqueles que contam. E para nós contam quem tem poder e mais poder. Na lógica de Deus, todos nós contamos a partir daqueles que não contam. Por isso que Jesus ele veio para todos, mas sobretudo por aqueles que não contam na história, os pobres e os pecadores que não contam com Deus. Mas que Deus, em seu infinito amor, é capaz de amar até o fim. E ele diz: quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Ele diz: acolha o irmão, criança, o irmão que não tem valor, e é a mim que você está acolhendo. E me acolhendo, vocês estão acolhendo o Pai. Os bispos da América Latina, em Puebla, no México, em 1979, nos falavam das faces de Deus presente na América Latina. As feições desfiguradas do Senhor presentes em tantos que não contam na história. E ele diz que são feições do Cristo Senhor, que nos questionam, que nos interpelam. Por isso, nesse final de semana,
ouvindo o segundo anúncio da paixão, nós deveríamos nos perguntar: o que é que nós estamos discutindo pelo caminho? O que é que nós discutimos na igreja? É o serviço do amor? Ou estamos na luta de poder? Será se nós, como igreja, no mundo, somos capazes de apresentar o serviço como a única forma de redenção do mundo? Ou nós reproduzimos dentro da igreja as lutas fratricidas do mundo? E assim, deixamos de ser sal da terra, luz do mundo, fermento da massa. Nesse mês da Bíblia, pensamos por todo o Senhor, que essa palavra possa nos provocar, que possa se realizar em nós aquilo que cantamos naquele belíssimo ano, naquele belíssimo cântico. Senhor, que a tua palavra, que esta palavra transforme a nossa vida, pois queremos caminhar com retidão na sua luz. Meus irmãos e minhas irmãs, essa segunda parte, dando continuidade àquilo que estamos fazendo desde o primeiro final de semana do mês de setembro, o estudo sobre a cartilha da CNBB de orientação política, Alegres por causa da esperança, os cristãos e as eleições de 2018. Hoje quero comentar alguns pontos da quarta parte dessa cartilha, a corresponsabilidade pelo Brasil. Primeiro aspecto, orientações sobre a responsabilidade do voto. O cristão precisa deixar de responsabilizar os outros pela situação atual do Brasil. Além disso, cada um pode perguntar a si mesmo: o que posso fazer para concretizar a mudança que desejo? Propomos a seguir algumas práticas para o exercício da cidadania. Então vejamos algumas práticas dentro dessas orientações para a responsabilidade do voto. Primeiro, tenha interesse pela política. Ela influencia concretamente a nossa vida. Salários, impostos, preço de mercadorias e serviços. E ela é essencial para a transformação da sociedade. Por exemplo, para a educação, para a saúde. Não se interessar pela política é não se interessar pelo bem comum. E nós seremos atingidos de um jeito ou de outro. Segundo, escolha candidatos que tenham boa índole. Isso nos desafia a pesquisar. Precisamos reconhecer que há candidatos honestos e competentes. É preciso procurar informações em fontes seguras sobre o candidato de sua preferência, sobre sua vida, sua atuação na sociedade, sua família e seu trabalho social. Tome cuidado com as notícias falsas. Então, investigue bem a vida daquele que você pensa em votar. Terceiro, cuidados necessários. Não merecem o voto os candidatos despreparados ou então que se escondem por trás de interesses particulares ou de interesses de grupos, incapazes de apresentar metas claras de governo e políticas públicas consistentes. Igualmente, não merecem nosso voto os candidatos oportunistas, que só aparecem em época de campanha ou que fazem promessas exageradas que nunca serão cumpridas. Quarto aspecto, conheça o estatuto do partido ao qual pensa votar. Se esse partido for contra a vida, for contra a família, contra os princípios fundamentais da fé, não vote. Quinto, procure conhecer a história e o programa de governo de seus candidatos. Informe-se. Visite os portais que trazem informação segura. Quem é candidato a um cargo político não caiu do céu. Tem pai, mãe, família, formação, vida profissional, etc. Uma carreira coerente começa, em geral, com serviços bem prestados em etapas anteriores. Maus políticos mudam de opinião conforme a conveniência.
negociam apoio em troca de cargos, não apresentam suas ideias e atacam as dos outros. Quem nunca fez nada antes, dificilmente fará alguma coisa depois de eleito. Sexto aspecto, é oportuno se perguntar: qual é o projeto do candidato em que pretendo votar? Esse candidato está comprometido com quem? Que expectativas posso ter em relação a ele? Sétimo aspecto, se é candidato à reeleição, o que eu sei sobre o seu mandato anterior? Quais os pontos positivos? O que ele publicou sobre a sua situação é verdade? Tem uma história de promoção da justiça e favorecimento do direito de todos? Ele participou ou foi conivente com escândalos e fraudes? O que justifica a sua reeleição? Oitavo, compromissos honrados e transparência. Os bons políticos são conhecidos pelos compromissos honrados e pelo seu interesse em relação às necessidades da população. A transparência é fundamental. Nono, compromisso com políticas públicas em favor de todos. O candidato deve estar comprometido com políticas públicas que defendam e promovam a dignidade da vida, a inclusão dos pobres, dos deficientes, dos idosos e dos jovens. O voto é a nossa melhor arma para alcançar isso. Não se deixe questionar por essas provocações. Outro aspecto que precisamos estar atento: promova o diálogo, a tolerância e o debate de ideias. Fique atento. O termo fake news significa notícias falsas e consiste na divulgação de informações falsas ou deturpadas, boatos e mentiras nos meios de comunicação, especialmente nas redes sociais. Essas notícias proliferam rapidamente e atrapalham o debate político. Por isso, antes de compartilhar qualquer mensagem, primeiro, verifique a fonte da informação em sites ou veículos de comunicação confiáveis. Segundo, cuide com as manchetes bombásticas. Leia a matéria completa e não apenas o título. Terceiro, veja quem é o autor da informação e se ele realmente existe. Quarto, observe a data da publicação, se é atualizado. Quinto, questione se a informação é uma piada, é uma ironia ou gozação. Atenção! Compartilhar notícias falsas que prejudicam a imagem de alguém pode ser considerado crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. Então, nesse momento, ficar muito atento para que o nosso debate não seja um debate a partir de fake news, notícias falsas. Durante as eleições, minha gente, vote com consciência, pensando no bem de todos. Não vote só por obrigação, mas para exercer a cidadania. Apoie o bom candidato. Por isso, vote em quem? Primeiro, apresenta uma sincera adesão aos valores cristãos. Uma sincera adesão aos valores cristãos. Segundo, vote em quem tem efetiva competência política e reconhecida capacidade de liderança. Terceiro, vote em quem defende a vida desde a concepção até o seu fim natural e a dignidade do ser humano. Não basta defender só a concepção, só o nascimento. É preciso defender a vida desde a concepção até o seu fim natural e a vida digna. Quarto,
Vote em quem defende a família segundo o plano de Deus. Quinto, vote em quem possui histórico de comprometimento com as causas dos mais necessitados. Sexto, vote quem tem atitude de respeito para com seus adversários políticos. Quem não respeita os adversários também poderá não respeitar o seu eleitor. Sexto, vote em quem apresenta coerência entre palavras e atitudes. Escolha preferencialmente pessoas que têm vínculo com a igreja, demonstrados antes da campanha eleitoral. Não confie somente nesses que são candidatos, são católicos só na hora da campanha. Oitavo, manifeste um comportamento, vote em quem manifesta um comportamento público que inspira confiança e credibilidade. Há valores que não estão sujeitos à política, a plebiscitos ou a qualquer negociação. Mesmo que todos os deputados e senadores votem sob a descriminalização do aborto, Deus e a Igreja Católica continuam afirmando: não mate. A lei de Deus não está sujeita à opinião pública. Não mate, em nenhuma circunstância. Por isso são critérios que nós precisamos ter claros neste momento da campanha. Na próxima semana apresentaremos mais outros critérios da cartilha da CNBB para essas eleições. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar com vocês a agenda da semana. Nesse sábado à noite estarei participando da novena de São Miguel em Jucurutu. Domingo, dia 23, às 6h30 da manhã, presidirei a Eucaristia na matriz de São Francisco, aqui em Caicó. Às 8h30, presidirei a Eucaristia no Santuário do Rosário. Depois estarei na Kadosh, na Casa da Renovação, com todos que estarão participando daquela manhã bíblica, promovida pelas 6 paróquias aqui da cidade de Caicó, refletindo sobre o livro da sabedoria. E à tarde, a partir das 17 horas, estarei em Jardim de Piranhas, participando da procissão e da missa de encerramento da festa de Nossa Senhora dos Aflitos. Na segunda-feira, viajarei para Japaratinga, limite entre o estado de Pernambuco e Alagoas, para um encontro fraterno dos bispos do Regional Nordeste 2. O Regional Nordeste 2 envolve esses 4 estados que vão do Rio Grande do Norte até Alagoas. Ficaremos lá até a quarta-feira. Na quinta-feira, dia 27, viajarei para o Rio para visitar meu pai, que no domingo, dia 23, terá feito 96 anos. Ficarei quinta e sexta com minha família. Depois seguirei para São Paulo, onde vou assistir o casamento de um amigo meu, que foi acólito na época que eu trabalhei em Pirassununga. E se Deus quiser, na segunda-feira, dia 1º de outubro, estarei de volta à nossa diocese. Terminando o nosso programa, vamos lembrar dos aniversariantes do clero desta semana. Dia 26, aniversário natalício do padre Rodrigo Baldo Jovita, administrador da paróquia de São João do Sabugi e da área pastoral de Ipueira. E aniversário, dia 29, aniversário natalício do diácono Levanildo Assis de Queiroz, da paróquia São José, aqui de Caicó. Vamos terminar o nosso programa rezando a oração do 25º domingo do tempo comum. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santana, padroeira da Diocese de Caicó, desça sobre todos vós
a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força.